E hoje eu já levantei garrada aqui nessa encomenda, que é de um leão. É o meu leão do dia, né? E eu já tive que encarar ele logo cedo. Essa peça estava quase pronta, tá? Faltava finalizar os arremates e alguns detalhezinhos. E eu tava me enrolando para isso, mas hoje eu já peguei, porque eu já quero entregar. Essa peça tá molhadinha, porque eu passei aqui essa misturinha, ó, de água, álcool e amaciante, passei bastante, a peça tá bem molhadinha mesmo, tá? Então eu vou deixar ela esticadinha para secar, mas enquanto ela seca aqui, eu já vou aproveitar e mostrar para você os materiais que eu utilizei. Eu utilizei aqui a agulhinha 3,5 milímetros, essa daqui é da Clover. Eu utilizei um barbante marrom, todos aqui são ordem 6, tá? 85% algodão, então eu utilizei esse barbante marrom, tinham aberto, usei pouca coisa, ainda dá para trabalhar muito com ele. Utilizei o preto, olha que brilhante que tá esse preto, ele tá assim mesmo, tá? Alguns detalhes, utilizei pouca coisa também. Esse daqui foi uma surpresa maravilhosa, gente. Esse daqui é um mostarda, acredite se quiser, olha só. Eu tinha um mostarda aqui, tá aqui, olha a diferença. Já pegou um fiozinho aqui. Então eu tinha esse mostarda. Muito bonito, mostarda normal. Mas eu fui lá no armarinho e dei de cara com esse mostarda. Eu não tava precisando de mostarda, não. Mas eu achei tão linda essa cor. E eu achei que puxou para um âmbar. E o âmbar combina super com o leão. Então eu peguei e abri. Eu tava guardando ele, né? Sabe igual o povo chique faz com vinho que vai guardando lá de uma safra especial? Eu tava guardando o barbante de uma safra especial. Mas aí chegou, né? Chegou essa peça muito especial, que é esse leão que fica maravilhoso com essa cor. Então eu utilizei aqui esse mostarda. Também é da Euro Roma Ordem 6. E o branco, gente, olha o tamanho do cone. O branco eu só tinha o Big Cone, não tinha menos não, e aí abri. Eu pensei até em fazer com o cru, mas depois pensei mais um pouco, falei, não, vou fazer com o branco mesmo. A dona dessa peça gosta, sabe, de coisas no branco. Geralmente minhas clientes são muito fãs, não, sabe? Mas assim, essa gosta e eu já tinha aqui esse cone e abri, olha só, tô esticando bem. Quero que seque bem, tem que ficar bem sequinho, né, para mandar aí pelo correio. Mesmo se não fosse pelo correio, né, tem que estar bem sequinho para entregar para cliente. Então eu vou guardar todos esses materiais aqui, vou esperar a peça dar uma secadinha melhor e aí vou contar todos os detalhes com relação a essa peça e também vou trazer a minha produção do dia, né, que vai ser o meu tapete do dia, o meu tapete, o pano de prato, o descanso de copo. Vou trazer tudo aqui já para mostrar o detalhe de todas as peças, tá? Só quis começar com essa belezura, que fica uma imagem maravilhosa. Eu sou Marcilene, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. E bora lá então conferir essa produção fofurenta. Então está prontinho aqui o leãozinho. Quando eu mostrei ele já estava, né? Só faltava secar. Agora já secou, eu já pesei, já medi, vou tirar as fotos para enviar para a cliente e vou contar para você os detalhes finais, caso você queira também produzir uma peça como essa. Eu já mostrei então os materiais que eu utilizei, já. Eu não me lembro se eu falei, mas assim, aqui eu colei e costurei essas partes para ficar bem segura, tá? A orelha eu costurei mesmo, mas aqui colei e costurei. Dá um trabalhinho a mais, mas também dá uma segurança a mais com relação ao trabalho. A base que eu trabalhei aqui é o redondo perfeito, tá? Existem várias dicas aí, cada artesão faz de um jeitinho para ficar parecendo o mínimo possível a subidinha da peça, né? Então eu também trabalhei dessa maneira para ficar bem discreta a subida. Gostei. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma videoaula para você conferir. Não está igualzinho que eu fiz, eu peguei aquela videoaula como referência, porque também como referência eu recebi uma foto. Então tiveram algumas coisas que eu modifiquei para ficar semelhante à foto que eu recebi e outras que eu achei que ficaria melhor, né? A alteração, tá? Esse suplá, só essa parte redonda aqui ficou com a medida de 36 centímetros, então não é um suplá grande, não. Porém, com a franja, né, aumentou bastante aí o volume. Com a franja ficou 50 centímetros, ficou aí quase um centrinho de mesa. Mas assim,
A franja é só um detalhe, né? Só um charmezinho. Essa peça ficou pesando 240 gramas, então o pezinho também foi um pouco a mais, por ser todo fechadinho, por ter a parte da aplicação, mais a franja, então vai sim um pouco mais de material, mas também é uma peça que vale mais, né? As clientes costumam abrir um pouco mais a mão, porque sabem que é uma peça aí mais elaborada. Por mais que eu tenha, que nem no meu caso, eu trabalhei com os barbantes 85% algodão, mas ainda assim é uma peça mais trabalhosa. O suplás eu vendo, o de tulipa é o que eu vendo um pouquinho mais, eu vendo a R$ 30. Então esse americano aqui, trabalhando nesses materiais que eu trabalhei, eu vou vender a R$ 40. Por enquanto eu acho que tá legal e é esse preço que eu vou colocar. Diz aí pra mim se você já fez também, né? Suplás de bichinho, eu nunca fiz, é a primeira vez. Aliás, nem tenho tanta venda para suplá, sabe? Eu já fiz tapete de bichinho, mas os suplás não. Mas assim, gostei demais da experiência. Não foi difícil de fazer, não. Ele só tem mais detalhes ali que agregam e agregam valor também. Agora eu vou mostrar a produção do dia. Meta de produção do dia concluída com sucesso e até superada. E agora eu vou contar todos os detalhes para você. Eu produzi o tapete, produzi o pano de prato e produzi até a mais aqui os descansinhos de copo. Então vamos iniciar falando para você qual o material que eu utilizei. Então aqui, ó, eu peguei um Big Cone da Berli. Esse Big Cone estava aberto, porém eu só utilizei assim, eu iniciei um trabalho que eu queria, né? Eu fico doida para utilizar quando eu pego material novo. E aí eu queria sentir a textura, iniciei lá um trabalho e não dei continuidade. Então eu desmanchei o que eu tinha iniciado, ó, tem bastante material, né? Desmanchei e resolvi colocar nessa produção. Eu tava um pouquinho indecisa, porque esse aqui é um bege, mas ele é um bege bem diferente do bege que eu costumo utilizar, que eu gosto muito, mas muito mesmo, do bege da Euro-Roma. Ele tem um tom meio dourado, assim, sei lá, quem conhece aí sabe bem do que eu tô falando, é muito bonito. Aí esse aqui, eu achei ele bonito, mas não tão bonito assim no cone. Aí eu falei assim, vou usar não, é muito diferente, né? Minhas clientes estão acostumadas com o outro. Porém, depois eu pensei bem, falei, caramba, eu já tô com esse material aqui, né? Vou utilizar, vamos ver. E aí eu coloquei o cone assim, ó, do ladinho. O bege com azul marinho. E, meu Deus, gamei. Maravilhoso. E a hora que eu comecei a trabalhar, então, com esse material, a hora que eu... Sabe, no cone eu não achei tão bonito mesmo. Mas no trabalho, nossa, eu achei lindo demais. É diferente, sim, de uma maneira, o bege lá da Euro Roma. Esse daqui é diferente, porém é muito lindo mesmo. E agora eu já quero fazer esse bege com tudo, porque é muito material para utilizar. Ele é a ordem 6, eu utilizo sempre a ordem 6, né? Dificilmente você vai ver outra numeração por aqui, mas pode acontecer, né? Aliás, eu tenho lá no meu estoque, mas eu prefiro o 6 para produzir os tapetes. Eu utilizei então o azul marinho que eu pus do lado, achei sensacional. Então esse aqui é o da Berli. Esse daqui é da Euro Roma, tá? Eu acho, deixa eu até confirmar. Azul marinho. Euro Roma, eu uso tanto que eu já conheço de longe. E esse azul marinho eu tinha lá também, já estava aberto, porque eu acho que era de 1 quilo, tá? E já botei aqui na produção, porque eu achei que super combinou. Trabalhei com a agulha 3,5 milímetros, essa é da Clover, mas eu não trabalhei só com ela, não. Trabalhei com a 3,75 também, as duas ficam por aqui. Você tá vendo uma manchinha aqui, ó? É a vela. Eu tava colando com um fiozinho de seda e a vela caiu. Olha só, então eu vou iniciar pelo que tá mais fácil por aqui, que são os descansos de copos. Eu fiz esse modelo, que é um modelo bem facinho, super agrada, porque tem um visual aí que lembra uma flor, né? É bem bonito e bem rapidinho de confeccionar. E aí eu aproveitei que eu estava com o bege, ó, já produzi 2 unidades no bege. Na feira eu vou colocar R$ 5 por enquanto, então R$ 10 eu tenho aqui de produção. E eu também estava com azul marinho, né?
Pegar um por vez. Olha só, então já fiz com azul marinho. Você tá vendo aqui? Não tá arrematado, tá? Não arrematei ainda. Agora é quase 5 horas da tarde, então eu vou dar uma pausa necessária, mas resolvi gravar primeiro e depois eu retomo aí em alguma coisa da produção, eu acho. Então, olha só, produzi 2 unidades também, mais R$ 10, então. Mas assim, nem sempre eu vendo, tá? O descanso de copo muitas vezes eu dou para cliente como brinde. Mas daí já fica adiantado se for brinde ou fica pronto para produção se for para feira. Eu produzi o paninho de prato, olha só, onde há amor, há paz. Eu escolhi esse modelinho bem fácil, bem rapidinho de fazer. O caseado já estava prontinho para facilitar muito mais a minha vida. Então eu produzi aqui, ó, 3 carreiras de lequinho, sendo a última leque com picô. Bem fácil, a única coisa que o caseado tem que ser ímpar, mas nesse caso não deu ímpar, ó. Então eu fiz uma adaptação aqui no final e tá tudo bem também. Esses panos de prato são da Nossa Senhora Aparecida, então eles têm caseado nos 4 lados, que facilita bastante o trabalho. Tem a medida de 75 por 45 e essas estampas bem vivas e a maioria das vezes com essas frases que agradam muito. Tá muito linda essa estampa. E aí eu tô fazendo um por dia, que é para fazer um estoquezinho para levar para feira, para ter pro fim do ano, e já tenho encomenda por aí também. E vamos ao tapete, né? Deixa eu colocar aqui do lado para não atrapalhar. Olha isso. Se não ficou maravilhoso, bege com azul ou azul com bege. Ficou maravilhoso. Eu não sei por quê. Ah, é a luz que tá aqui em cima, que tá fazendo aqui estourando um pouquinho, mas tem que ter, gente. Se eu apagar, fica escurão aqui dentro. Aqui é luz o dia todo, porque é bem escuro. Mas olha que lindo. Esse modelo é lá da Janine. É o oval mais vendido do momento, porém eu fiz algumas alterações. A primeira alteração que eu fiz é aqui no centro, porque aqui tem a carreirinha de ida e volta, aqui no caso 19 carreiras, e quando chega nessa aqui, ó, que tem o lequinho, geralmente ela faz da mesma cor que é aqui, tá? E às vezes a gente usa uma outra cor aqui, mas não a mesma que tem aqui no centro. Mas eu decidi passar mais uma carreira aqui do azul marinho para que esse centro ficasse um pouquinho maior e eu gostei demais do resultado. Aqui também, geralmente a gente passa as 2 faixinhas aqui dessa cor e o bico retorna na cor que tem aqui na base. Porém, eu também mudei, resolvi continuar em azul para ficar uma parte maior em azul. E aqui, ó, ficou meio triangular, porque geralmente o que que a gente faz? A gente faz as 2 carreirinhas, depois vem com o picôzinho por cima. Ele fica mais ovalzinho, por mais que faça essa ponta, ele fica um pouquinho mais ovalado. Mas aqui eu resolvi fazer direto. Como seria tudo na mesma cor, então eu já fiz direto com os picôs. Aqui os picôzinhos com 3 correntinhas e aqui o picô com 5 correntinhas. Gostei demais do resultado também, ó. Está sem arrematar, tem que arrematar, colocar as etiquetas. Provavelmente eu vou fazer isso amanhã, porque daí amanhã eu vou fazer o segundo, né? Porque a intenção são pares. Então eu acho que vai ser legal e eu não deveria, mas eu sempre acumulo, né, para fazer isso. Deixa eu ver um jeitinho aqui para colocar tudo junto aqui, quase tudo. O leãozinho eu não vou pegar de novo não, porque a franjinha dele a gente fica mexendo, fica desarrumando a cabeleira do bichinho. Olha só. Então tá pronta a meta do dia, esse tapete. Eu não falei peso e medida, né? Do outro vídeo eu não falei também, só que ó, tirei o óculos, daí eu não enxergo aqui. Deixa eu colocar de volta, eu não enxergo no caderno. O tapete ficou pesando 315 gramas, não pesou muito para um tapete que ficou com 72 por 50. Olha só, o fiozinho da Berli é bem encorpado, viu? Aqui até, nesse caso, ele tá até mais encorpadinho, ó, do que o Euroroma, ó. Deixa eu ver, soltar assim, ó. O Euroroma tá mais fininho que ele ainda, tá encorpadíssimo. Porém, o Euroroma ele tem como característica, mesmo que o Berli esteja mais encorpado, o Euroroma ele costuma ser mais pesado, né? Ele tem essa tendência. Então, ficou com um tamanho excelente, um tamanho que eu gosto demais. É um tapete rápido de confeccionar, um modelo bem gostoso de fazer e é um modelo que tem um visual que agrada demais as clientes. Geralmente, esse modelinho
mostrar e vender. E eu também já optei aí por tacalho bege, porque minhas clientes gostam bastante que tenha mais cor escura, então eu acho que eu vou ter mais facilidade para vender, e esse é o objetivo, né? Fazer e vender. Eu não vou divulgar ainda, vou fazer o segundo primeiro, mas é isso aí. Quantas divulgações, que eu estou focando em todos os dias divulgar, já fiz a divulgação de hoje, mas não divulguei o parzinho de tapete de ontem, não. Eu acho que eu estou querendo divulgar uma coleção. Então eu não divulguei ainda, vou ver. Divulguei um outro que eu já tinha. Vou deixar a foto aqui para você conferir. Eu já tinha essa foto, tá? Quanto ao jogo de banheiro, que é cru com rosa, o jogo de banheiro eu tenho no estoque, mas é parecido, porque o multicolor que tem ali no centro da peça, do que eu tenho aqui, é diferente do que foi feito na foto. Mas ainda assim eu utilizei para divulgar, porque não é uma grande diferença, é só uma questão de conversar com a cliente, né? Caso saia essa venda. Eu vendo esse tapete no valor de R$ 35, eu vendo o pano de prato no valor de R$ 12. Eu coloquei como meta uma meta pequenininha para dar tempo de focar na divulgação, que seria esse 35 do tapete e o 12 do pano de prato, R$ 47. Mas aqui ainda saiu mais R$ 20, né? Então ainda tem um pouco mais, 47, R$ 67. Porém, como eu digo, não dá para considerar tanto, porque às vezes eu utilizo para mandar como brinde. Mas tá aí, tá feito, cumprida a meta de hoje. Tô satisfeita. Agradeço demais a você que assistiu até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.